Alô, vendedor e vendedora, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vendedor Desejado. Nesse episódio, eu quero trazer para você tudo o que você precisa saber sobre vendedor externo, sobre a atividade de vendas externas, tá bom? Então, fica aqui comigo. Hoje a gente vai explorar tudo que está envolvido nessa área, né, das vendas externas a partir de agora. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Mais uma semana, mais um episódio aqui para você. E primeiramente eu quero parabenizar mais uma vez, né, por você estar aí ouvindo esse nosso podcast. É muito legal, né? Às vezes eu não consigo enxergar quem é que está ouvindo aí do outro lado, né? Exatamente qual é o teu nome, mas eu sei que tem alguém, né? Sei que tem alguém ouvindo e para mim isso já é muito importante, muito satisfatório, né? Ter você aí assistindo, ouvindo, prestando atenção aqui nos nossos conteúdos, tá? Então, por isso, parabéns, muito obrigado pela sua audiência. E vamos lá, vamos fazer isso acontecer, fazer isso aqui, esse podcast virar, na verdade, uma grande comunidade, né, de pessoas que gostam do tema, que trabalham com isso ou que simplesmente são entusiastas, né, gostariam de aprender, gostariam de ter uma pessoa ali que conduzisse, trouxesse novas informações, e esse é o grande objetivo aqui do nosso podcast, beleza? Então, vamos lá. Episódio de hoje, eu quis trazer um tema que eu adoro, né? É a atividade que eu faço até hoje, é a atividade que eu mais realizei, vamos dizer assim, na minha carreira em vendas, é vendas externas, tá? Vou mostrar para você o que é que faz, primeiramente, qual a diferença de vendas externas para vendas internas. Vou te mostrar quanto ganha, né, um vendedor externo hoje no Brasil. Vou te mostrar também quais são os novos desafios, né, para quem quer entrar nessa área ou para quem já está dentro dessa área, mas quer dar um upgrade aí na carreira, tá certo? Então vou trazer novidades, vou trazer referências aqui, né, para que você tome isso justamente para ajudar nesse novo caminho que você vai seguir a partir de agora ou daqui a um tempo, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: afinal de contas, o que é que faz um vendedor ou uma vendedora externos, né? O que é que faz de fato? Eu poderia explicar aqui para você de várias formas, mas eu resolvi pegar assim ao pé da letra, tá? Ao pé da letra. Fui lá no CBO, tá? Que na verdade que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que é do Ministério do Trabalho. Bem, vamos lá pesquisar de fato o que é que tem escrito na atividade de vendedor externo. E se existe, né, essa atividade lá. Eu pesquisei e achei o seguinte, eu vou até colocar esse link aí para você. O vendedor externo, ele hoje está caracterizado aqui no CBO 5241-05, tá? Que é vendedor a domicílio. Cadê? Calma. Vendedor em domicílio, tá? Essa é a descrição hoje que eu encontrei para vendedor externo. Existem sinônimos, tá? No próprio link aqui que eu vou colocar para você, existem já os sinônimos: vendedor de consórcio, vendedor de livros, de plano de saúde, vendedor de serviços e por aí vai. E tem vendedor porta a porta. Então, todos esses são sinônimos para vendedor em domicílio. Primeiro ponto já que eu quero deixar aqui. Quando ele coloca em domicílio, não necessariamente ele está querendo dizer que é na casa, né, que é para uma pessoa física. Ele quer dizer que a pessoa vai até o cliente aonde ele estiver. Se for uma venda para pessoa física, pode ser na casa, pode ser aonde ele estiver passando. A diferença é que você vai até ele e você não aguarda ele vir até você. Seria essa grande diferença.
Segundo ponto, eu vou até ler aqui que eu acho que é bacana para vocês entenderem um pouco melhor. Eu coloquei no meu celular aqui. Vamos lá, descrição sumária. Vendem produtos e serviços em residências e escritórios. Planejam e discutem metas, estratégias de vendas, contatam, visitam e entrevistam clientes, demonstram produtos, avaliam perfil de clientes e fecham contratos de vendas. Orientam, informam e visitam clientes no pós-venda. Acompanham entrega de produtos, requisitam manutenção de produtos e relacionam-se com os setores da empresa. Então, essa é a descrição que está no CBO. E daqui a gente já começa a ter uma ideia do que é, enfim, do que é a atividade de um vendedor externo. A gente sabe que num mundo tão dinâmico como está hoje, né, como a gente percebe hoje, essas atividades elas podem mudar dependendo do setor que você trabalha, dependendo da forma ali que você tem o seu contrato, né, que a sua carteira de trabalho foi assinada, ou se você é prestador de serviço. Mas basicamente essa daqui é a descrição da atividade, né, de vendedor externo, vendedor em domicílio. Aí ele fala das condições do exercício, enfim, formação e experiência, mas isso aqui não é importante. O importante é, de fato, saber o que é que faz. Então, é basicamente isso. A principal diferença, ao meu ver, e assim, eu acho que para você também chegar no nível de vendedor externo, você já tem que ter passado por algumas etapas anteriores, tá? Porque o fato de você ir até o cliente já traz consigo algumas características, algumas atividades que você vai precisar ter, alguns pré-requisitos também, na verdade, para que você tenha, assim, a maior chance de fechar negócios com essa pessoa. Porque imagina, vou dar alguns exemplos, né? Quando eu trabalhei aí durante um bom tempo na parte de siderurgia, né? Eu trabalhava com uma siderúrgica, vendia aço. Quando você vai até o cliente, por exemplo, às vezes ele não, se você não agendar, talvez ele não lhe receba. Se for a primeira visita já é diferente, então você precisa quebrar às vezes essa barreira até chegar a ele, né, ou ela. Que mais? Quando você vai, muitas vezes pode acontecer de você levar um chá de cadeira de muito tempo. Enfim, existem muitas coisas. Você tem que saber se for principalmente um empresário, se você vender para B2B ou enfim, alguém, algum comprador, né, de alguma empresa, você tem que trazer essa sensação de que você está ali para contribuir, tá? É muito difícil você disputar a atenção, principalmente quando você trabalha com produtos que são mais commodities, que, enfim, tem características mais específicas, menos específicas, vamos dizer assim, mais de giro. Então você tem que disputar a atenção lá do seu possível cliente ou do seu cliente frequente para que você vá visitar e abra essas portas para que algo aconteça. Porque antes de você conseguir esse contato, nada vai acontecer ou dificilmente alguma coisa vai acontecer. Tá? E a venda, ela não necessariamente ela vem de imediato, tá? Eu tô falando isso de uma forma generalista, porque existem inúmeros mercados e inúmeras formas de você fazer. Mas no mercado que eu atuo, que é o que eu tenho mais experiência, que é com venda B2B, todo esse jogo, né, de você conseguir agendar uma visita, de você apresentar o seu produto, de você entender as necessidades do cliente ou do prospect que você está querendo atingir, ajudar, essa barreira para você ultrapassar ela, talvez seja a parte mais difícil, né? Seja mais difícil, porque dali para frente é uma questão de confiança, é uma questão de ajustes, tá bom? Então, primeiro, às vezes quando você está visitando o cliente, é a tua imagem ali que está na frente dele, tá? Muitas vezes você está com um crachá, você está representando uma empresa, mas é você quem está ali na frente. Então, eu já vi vários casos de clientes que compram por causa do vendedor,
do representante ou da pessoa que está atendendo ele, e não necessariamente por conta da empresa, tá? Por quê? Porque aquela pessoa, talvez ela já gerou uma confiança, um trabalho prévio, e mudou de empresa, ou foi, né, talvez tá em outro negócio agora, e aquilo que ela construiu não se perde, tá? Claro que ela vai precisar fazer alguns ajustes e tudo mais, mas pelo menos a confiança de ouvir, ela já conquistou. Então, esse é o seu grande trabalho. Não importa se você vende ar-condicionado, se você vende serviço, se você venda produto, qualquer coisa que você venda, quando você é um vendedor externo, o seu grande trabalho é construir uma relação de confiança, tá? E isso nenhuma empresa e ninguém pode tirar de você. Então, toda vez que acontecer situações que talvez você entenda que aquilo pode manchar a sua relação com o cliente, pensa duas vezes, pensa de outras, o que é que seria possível para você não perder isso que é o seu maior valor, né? É o seu contato ali, seu relacionamento com o cliente, tá bom? Então, beleza. Então, esse aqui eu quis trazer o que é que faz um vendedor externo de forma bem ampla, tá? Se você entende ou faz algo diferente, um pouco diferente do que eu falei, comenta aqui, manda que a gente vai construindo esse conceito junto, tá bom? Até porque eu não conheço todas as áreas possíveis e imagináveis de vendas, mas essa que eu mencionei, pela minha experiência, pelo que eu conheço do mercado, é a que mais tem abrangência, tá bom? Ok, então vamos lá. Características. Coloquei outro tópico aqui. E dentro de características, eu estava pensando e, na verdade, eu encontrei um artigo bem legal que também vou colocar aqui, lá do Agendor, tá? Que é uma ferramenta. Eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles, mas eu achei bacana esse post que eles fizeram, esse artigo, que eles colocaram 22 características de um bom vendedor externo, tá? Eu não vou listar as 22, eu vou botar as duas primeiras, que foi a que ele mencionou, e vou colocar mais duas, que é a minha opinião, tá bom? Isso, pelo que eu li, né, pelo que eu li lá no artigo, eles se basearam, né, nessas características através de um estudo da Harvard Business School, tá? Que talvez hoje é a maior, se não uma das maiores escolas de negócios do mundo, tá bom? Primeira característica que foi colocada nesse artigo foi empatia, tá? Empatia. Empatia, eu já venho falando sobre isso, né, em vários vídeos, vários podcasts, e é bem legal encontrar novamente ele aqui, principalmente na Harvard Business School, que é onde a gente consegue, assim, realmente comprovar que isso é muito importante de você construir ali ao longo da sua carreira de vendedor, tá? Por quê? Porque a empatia é muito bonito às vezes de falar, mas não é tão simples de aplicar, tá? Por quê? Porque às vezes você tem o seu interesse como um vendedor, como sua carreira, a empresa tem o interesse dela em vender, o cliente tem o interesse dele em fazer a melhor compra, e existem vários interesses ali, dependendo do time que você está, enfim, do momento que você está ali com o seu possível cliente ou o cliente de fato. Então, empatia aqui na lista é a primeira característica mais importante do vendedor externo, tá? Principalmente quando você está ali, ó, no face-to-face com a pessoa, você precisa colocar o óculos do cliente. Você precisa entender para que você não faça afirmações que não tenham nada a ver com o que ele precisa ou com o que ela precisa, para que você entenda de fato qual é a dor, o que é que de fato ele está precisando, e alguns outros fatores que quando você vai para um nível, né, neurológico ou nível de empresas, você precisa, são muitos fatores, né, que fazem que se somam para que você consiga fechar uma venda. Então, empatia é o número 1. Número 2 é o impulso do ego, que aí é um pouco do que eu falei agora há pouco, sobre o vendedor,
né, como como é que eu posso colocar? Um vendedor como a pessoa, né, como o que vai lá fechar a venda. Então existe uma questão do ego, né? Pô, fui eu que consegui fechar a venda. Então, quando esse impulso de você querer fechar aquilo ali, porque foi uma coisa que você construiu, vamos dizer assim, junto com o cliente, essa característica é o que move muitas vezes uma venda bem feita, concluída com o cliente. Quando a gente fala de ego, a gente não necessariamente está falando de alguma coisa ruim, tá? Ego, muitas vezes é isso que a gente... Eu particularmente, eu me sinto muito bem quando eu fecho uma venda, né? Principalmente aquelas vendas grandes. Então, às vezes é essa sensação que eu quero ter, que eu quero sentir quando o cliente me diz sim, que assina lá o contrato, que manda o pedido, que enfim, que fecha a venda. Eu diria assim que é uma das melhores sensações que existem, né? Porque você construiu aquilo, né? Você conduziu aquilo tudo e no final deu tudo certo. Quando dá certo. Ui, desculpa. Quando dá certo. Quando não dá certo, a gente vai entender melhor. Mas essas duas características foram as que estavam listadas aqui nesse artigo da Agenda, tá? A Agenda, só para que vocês saibam, é uma ferramenta de produtividade para vendedores externos principalmente, tá? Depois vocês procuram aí. Eu coloquei mais duas características que eu acho primordiais para um vendedor externo. Ou uma vendedora, se você for mulher. Eu coloquei aqui como visão de raio-x. Rapaz, pô, Edivaldo, como é visão de raio-x? O que é da área de saúde? O que é isso? Não. Visão de raio-x é algo que você vai construindo ao longo da sua carreira, aonde você consegue enxergar aonde os olhos não treinados não conseguem ver. Como assim? A fala, muitas vezes, a objeção de um cliente ou aquilo que ele está falando ali, muitas vezes significa outras coisas que tem por trás de tudo aquilo. E o grande X da questão é quando você chegou no nível de conhecimento, de habilidade, de relacionamento, né, de informações que você consegue juntar aquele quebra-cabeça e entender de fato o que é que a pessoa está falando, por que é que ela está falando aquilo, isso vai trazer assim uma vantagem muito grande para você e vai facilitar toda aquela negociação, tudo aquilo que você quer construir ali com a empresa ou a pessoa, tá bom? Então, assim, essa visão de raio-x, de fato, não existe. Pelo menos eu não consegui ainda colocar ali num passo a passo, uma coisa muito perfeita, cartesiana, porque isso é criado com o tempo. Mas, com certeza, existem vários conhecimentos, principalmente em comportamento humano, que você vai precisar entender para que essa interpretação seja muito mais clara para você. Então, muitas vezes, um comprador, quando ele diz que está caro, ou quando ele diz que não precisa, ou quando ele não quer lhe atender, às vezes você tem que tirar um pouquinho ali o seu, né, aquilo do pessoal e entender o que é que está acontecendo nos bastidores, ou entender como é a empresa, a estrutura organizacional, ou se você está falando de pessoa física, que características aquela pessoa tem, qual o perfil daquela pessoa. Enfim, são muitos fatores que você vai precisar analisar para conseguir ter essa visão de raio-x, sabe? Então, não é exatamente um sexto sentido, tá? Pode ter alguma coisa do seu feeling também, mas é tudo muito embasado em informações tangíveis e intangíveis, tá? E isso você vai treinando, obviamente existem cursos que você vai fazendo para criar essa massa encefálica ali de conhecimento e de habilidades que você vai ter, mas esse eu chamei de visão de raio-x. O outro ponto, né, esse talvez seria o primeiro meu, o terceiro da lista, e o quarto, né, que também foi o que coloquei, é o timing, tá? É o timing, também é outra coisa que você vai entender que às vezes você, quando faz uma oferta cedo demais, a chance
de você fechar aquela venda, talvez ela diminua drasticamente. Ou se for tarde demais. Então, esse time também não existe uma fórmula perfeita para isso. Você vai ter que sentir, você vai ter que entender ali naquele momento se faz sentido fazer uma oferta ou se o cliente tem um perfil diferente, então você tem que ser um pouco mais devagar com ele, você tem que construir mais uma relação, ou se não, se a pessoa que gosta de ser mais agitada, enfim. Esse timing na hora certa, falar as coisas certas na hora certa, ou demonstrar, talvez, isso faz a diferença, né? Porque você não precisa só saber o que dizer, ou saber o que mostrar, ou saber que tipo de informação encaixar na hora da argumentação de vendas. Mas você precisa saber a sequência, muitas vezes você precisa saber que não é o momento, se a pessoa não está prestando atenção plena, talvez não é a melhor hora de você fazer uma oferta, mostrar preço, coisas do tipo, tá certo? Então eu estou trazendo uma visão mais ampla aqui, até porque esse é um podcast, então é para você fazer, é para que você reflita, mas são características aqui. Existem mais outras que nesse artigo que eu vou colocar aqui para você existem, né? São 22 no total. Então essas são as características que eu considerei e coloquei aqui como principais para um vendedor externo. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto aqui qual a diferença, por exemplo, da venda interna para a venda externa? Edivaldo, eu sou, sei lá, eu sou vendedor de carro, sou de concessionária. Mas hoje em dia, eu ligo para o cliente e tal. Existe uma diferença? Como é que é isso aí? Sim, hoje as coisas estão, principalmente em época de pandemia, que você não pode mais visitar, hoje as coisas estão muito mais próximas, né, com videochamada. E, como é que você entende se uma videochamada é uma apresentação interna ou externa? Se a pessoa está lhe vendo, como é? Enfim, isso não existe uma definição clara, pelo menos nos formatos atuais. Mas, basicamente, eu entendo o seguinte. Quando você... para que você realmente consiga ter mais sucesso, mais chance de sucesso na venda externa, que é essa que eu mencionei, que você vai até o cliente fisicamente, né, muitas vezes, mas pelo menos na maioria das vezes você visite mais do que receba o cliente na sua base, no seu escritório, ou o que seja. Eu entendo que isso é de fato a atividade de um vendedor externo. Agora, para que você chegue nesse nível, eu acredito que é muito importante você trabalhar a venda interna primeiro. Por quê? Na venda interna, você recebe às vezes o cliente lá na sua loja, na sua empresa, na sua fábrica, no que seja. E assim, é um ambiente mais controlado, né? Quando você está ali numa loja, você tem todo o ambiente ali criado, montado para que o cliente se encante, né? Para que gere uma experiência ali e por aí vai. Então, assim, atrair o cliente até a sua loja, a sua empresa, normalmente é mais... você conseguiu já ganhar um certo ponto ali com ele para que essa venda pelo menos inicie de uma forma mais fluida. Então, quando você está ali conversando, recebendo ele na sua casa, vamos dizer assim, né, no seu ambiente, então você tem que deixar o cliente mais tranquilo, mais à vontade, e aquilo ali você consegue construir, né, um ambiente bem controlado, vamos dizer assim. Já na venda externa, esse ambiente é controlado pelo cliente. Então, pela pessoa que você quer visitar, você vai até a casa dele, até o escritório, até a fábrica dele, o que seja. Então, você precisa ter como se fosse um mini escritório ali, tudo prontinho na sua mala, na sua bolsa, no seu notebook, o que quer que você queira mostrar ali numa demonstração, numa apresentação. Então, é muito mais difícil, né, quando você vai até ele num ambiente que ele, né, que é todo controlado por ele. Eu digo isso por experiência própria. Várias vezes
o cliente lhe deixa numa situação, né, a pessoa lhe deixa ali numa situação mais de inferioridade, né, ele tá no lado da mesa de compra, né, então a cadeira dele, isso às vezes é muito sutil, mas ele tá com a de superioridade ali, sabe? Quando você é propagandista, né, médico e tudo mais, você tá numa posição ali da mesa em que naturalmente você tá tem uma certa inferioridade ali, pelo menos na situação. E aí é que você precisa criar, já ter toda essa habilidade mais ou menos construída, para que você consiga conversar ali de igual para igual, de uma forma honesta, de uma forma que queira ajudar de fato, que queira trazer informações novas, enfim. Então, assim, no meu conceito, no conceito de Edvaldo, essa é a principal diferença, tá? Ambiente controlado quando você é interno, ambiente não controlado ou pouco controlado quando você vai até o cliente, tá certo? Então, Edvaldo, se você quiser, por exemplo, se você disser assim, Edvaldo, eu quero já começar ali na venda externa, porque eu sei que vendedor externo ganha mais do que o interno, na maioria das vezes, e o cara tem comissão, aquela coisa toda. Tudo bem, hoje, né, hoje você pode fazer o que quiser, da forma que quiser. Mas eu indicaria que você construísse essa carreira, você construísse essa competência, né? Primeiro passa ali, conhece bem internamente a empresa que você tá defendendo, né? Que você vai tá ali com a camisa e coisa do tipo, do crachá, até o momento de você chegar a ser um agente externo, tá? Você tem tanto conhecimento, tanta habilidade que você tem muito mais possibilidade de fechar negócios quando você visita. Você está mais tranquilo, a sua argumentação é muito mais fluida, você não gagueja, você sabe com quem falar, você tem articulações fora, inclusive, você pode convidar ele para um outro ambiente. Existem 1 milhão de opções, tá certo? Então, eu não vou colocar aqui toda a diferença, enfim, todas as características técnicas, essa é a minha visão. Eu coloquei aqui 4 pontos que eu acho bacana além disso que eu falei, mostrar a diferença do dia a dia, vamos dizer assim, de um vendedor interno para um externo. Eu identifiquei que a rotina de um vendedor externo ela é mais intensa no sentido de ter que visitar, pegar carro, sabe, pegar trânsito, e ela não tem uma rotina mais, como é que eu posso dizer, certinha, né? Depende muito do cliente, às vezes marca, às vezes desmarca. Então a rotina do vendedor externo ela oscila muito mais do que a de um interno. Autogerenciamento, tá? O vendedor externo ele precisa ter muito mais autogerenciamento do seu tempo, das suas atividades, da sua produtividade, para que você consiga ter mais sucesso, né? Ter mais resultado. Porque quando você está na rua, são muitas distrações que podem acontecer. Às vezes você ainda não está acostumado ali com o trânsito, com o Waze, com o aplicativo, com o cliente ligando e você, né, atende o telefone ali dirigindo, é uma loucura. Então, quando você tem esse gerenciamento da sua rotina, das suas atividades, é muito mais fácil de você ter mais resultados, ser mais produtivo com o mesmo tempo, tá certo? Você usa mais sentidos de fato, né? Quando você vai até um cliente, você, por exemplo, em relação ao televendas, né? Quem trabalha muito com telefone, com WhatsApp, muitas vezes o único sentido ali que você está usando, se for um WhatsApp, é imagem, ou seja, a visão, ela está vendo as imagens, ouvindo se tiver áudio, e só. Acredito que só essas duas. Quando você está presencialmente, né, quando você está de frente a frente ali com a pessoa, você usa outros sentidos, né, principalmente a sinestesia, né, o toque, né, você aperta a mão da pessoa, a pessoa vê você ao vivo, é diferente. Às vezes, né, pode ser balela, besteira, mas o cheiro, né, o seu perfume,
pode ser que bata com o que a pessoa gosta, pode ser que ela não goste e gere uma antipatia mesmo sem você saber. Então, você tem que gerenciar mais coisas quando você está visitando presencialmente, tá? Inclusive a sua imagem ali completa, né? Quando você está no telefone, você está mostrando só o rosto, mas quando você está presencialmente, a pessoa está vendo dos pés à cabeça. Então, querendo ou não, isso ativa outros sentidos. Isso, e você vai até o cliente. Acho que esses foram os pontos, né? Você vai até a casa do cliente, você é o visitante, você é o convidado, né? Então o cliente ele está numa posição mais tranquila. E aí, até aqui tudo ok, né? Eu não sei se eu estou falando rápido ou devagar, vai me dando aí um feedback. Eu gosto sempre de ouvir muitos feedbacks e se você puder dar o seu, conversar comigo, passar a sua dúvida, né? A gente tem uma comunidade, né? Eu tenho uma rede de relacionamentos. Eu não sou o dono da verdade, mas às vezes eu sei quem pode trazer uma informação e se você tiver alguma dúvida, pode passar aí sobre algum mercado aí, que você quer saber mais, que mesmo que eu não saiba, a gente traz aqui, traz a pessoa, traz o conhecimento e atende aí a tua dúvida. Beleza? Quanto ganha finalmente um vendedor externo? Quanto é, Edivaldo, finalmente que ganha um vendedor? Isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo, mas eu disse, bem, eu preciso trazer alguma informação, algum número aqui para você. Eu atualmente trabalho com seleção, né? Eu vendo esse serviço, trabalho numa empresa que presta esse tipo de serviço para os RHs das empresas, para as empresas como um todo. E assim, isso varia tanto, tá? Pode variar de um salário mínimo, né, mais comissão, até, enfim, isso é o limite. Só que aí eu fui pesquisar e achei um número aqui, achei interessante no site da Cato, tá? Cato também um site de vagas, onde você se cadastra e vê várias vagas lá. Eu coloquei no site da Cato o nome vendedor externo. E para mim apareceu aqui uma média salarial de R$ 1.622,46, tá? Edivaldo, mas tá perto, tá longe. No meu mercado isso é pouco, isso é muito. Não sei. Isso é a formação da Cato, tá? Eu fui buscar outro site também que eu achei bem bacana, que é o da antiga Love Mondays, tá? Que agora se chama Glassdoor. Acho que é esse o nome, Glassdoor. E o que é que eu fiz? Como eu sou de Recife, né? Pelo meu sotaque, você deve ter adivinhado. Eu coloquei aqui o seguinte: salários de vendedor externo em Recife. Já na Glassdoor apareceu aqui R$ 2.211, tá? Se você estiver no YouTube, você vai ver agora. Então, isso, como eu falei, isso pode variar muito, tá? Aqui a gente está falando de salário base, tá? Salário se você for CLT. Quando a gente vai falar de comissões, de premiações, bonificações, participação, né, dos lucros e várias outras formas de remuneração variável, isso realmente não tem como ser mensurado, assim. É muito difícil de ser mensurado, mas eu diria que um vendedor iniciante ali né, nessa área de vendedor externo, o primeiro de 1.600 e alguma coisa, talvez eu ache um pouco baixo, depende do mercado, tá? O de 2.211 eu acho que já é um pouco mais realista ali, tá? Então pode variar nesse ponto. Uma informação que eu achei bem bacana para trazer para você aqui nesse podcast é o seguinte: no primeiro do site da Cato, né? Ele colocou aqui ramos que pagam mais neste cargo, ou seja, qual setor paga mais para vendedor externo. Também é informação que não existe, eu não estou vendo aqui nenhuma referência, acredito que é um estudo interno deles, mas pode ser usar como referência. O primeiro que ele cita aqui é o setor de metalúrgica e siderúrgica. Por coincidência, eu fui desse setor. Eles falam que pagam mais neste cargo, tá? Talvez, não sei. Pode ser que quando você chega num nível maior, é uma área mais estável, né? Um setor mais estável, pelo menos pelo que eu conheço. Até porque não existem tantos concorrentes
assim como um varejo, por exemplo. Então, são poucos, pelo menos no Brasil, são poucas siderúrgicas que existem. Então, é difícil de você entrar, mas quando você entra, normalmente você tem uma certa estabilidade em relação a vendedores de outros setores, tá? Segunda área que ele colocou aqui foi a automação. Realmente eu não conheço esse setor, né? Mas é o segundo lugar aqui no site da Cato. E também não tem valor, tá? Ó, é um triângulozinho aqui, vou mandar para você. Construção civil e transporte são praticamente iguais aqui na relação da Cato para vendedor externo. Então achei bacana essa, né, apresentar quais setores pagam mais ali, pelo menos numa forma mais distante, mas você tem uma noção aqui. Eu achei bacana esse comparativo, até para você tomar sua decisão, se você realmente acha que é legal seguir por uma área ou por outra e entender, né, quais são as áreas. Ah, Edivaldo, mas pô, o setor de propaganda médica paga muito bem também, existem vários outros. Eu também achei bem, né, bem estranho essa área, por exemplo, de saúde não estar aqui, porque é uma área que realmente tem pago bem. Mas eu acredito que aqui eles colocaram o nome vendedor externo. E na propaganda médica você utiliza a nomenclatura normalmente de propagandista. Então, enfim, às vezes a nomenclatura atrapalha um pouco isso. Mas eu tenho um outro número que eu achei também legal aqui. Naquele primeiro artigo que eu mostrei para você, deixa eu abrir aqui, que ele fala justamente os cargos, né? Quanto ganha por cargo, uma pesquisa salarial que foi feita. Então, deixa eu abrir aqui que você vai ter uma ideia. Vamos lá, foi lá da agenda. Seguinte, e foi também resultado da exame, tá? Ele colocou aqui o resultado da exame, não tem dizendo o ano exatamente, mas, desculpa, gerente geral de marketing e vendas, ele colocou aqui, de grande porte ele ganha ele fala aqui que é até salários máximos para profissionais de venda. Então, na tabelinha aqui, o gerente geral de marketing e vendas de empresas de grande porte, ele ganha até 100 mil reais, acredito que é por mês. E o de pequena e média empresa, até 60 mil. O segundo lugar é o diretor comercial, né? Interessante também, porque normalmente o diretor está acima. Mas em grandes empresas ganham 55 mil reais, em pequenas empresas até 40 mil, e por aí vai, ele vai descendo, cargo de Key Account, executivo de vendas, executivo de vendas, até 15 mil reais por mês em empresas de grande porte, e até 13 mil reais, até 13 mil reais em empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte. Então, assim, são valores que variam bastante, depende muito do mercado, depende muito do ano, e é bem legal que você faça pesquisas salariais aí para ter referência sobre essa profissão, né? Quanto se paga nessa profissão. Ok, coloquei por último, para a gente encerrar o nosso podcast, quais são os novos desafios, né, que os vendedores de hoje, né, os vendedores externos atuais, eles têm que os de 10, 20 anos atrás não tinham, né? Naquela época não tinha. Então, assim, o que é que eu achei? O que é que eu coloquei aqui? Um dos principais desafios hoje é a questão do excesso de informação. Tá? Antigamente as informações eram mais estáveis, né? Você via aqueles relatórios em papel e você conseguia ter números mais estáveis ali ao longo do ano e era mais previsível alguns resultados. Hoje o que acontece é o seguinte, com a internet, com banda larga, com celular, com toda essa loucura, o fluxo de informações está acelerado e tende a acelerar cada vez mais, é exponencial essa curva. E um desafio para quem é vendedor externo é justamente entender como é que você consegue pegar esses números, transformar isso em informação e trabalhar isso numa meta do mês, ou trabalhar isso com seu cliente. Enfim, você montar uma estratégia
de vendas, tá? Então é muito importante hoje você ter um CRM, né, um sistema que lhe apoie na tomada de decisão, que você use várias outras formas, plataformas inclusive de captação de informação, né? Hoje com Big Data e tudo mais, você não necessariamente precisa ser especialista, a não ser que você trabalhe com isso, venda esse tipo de serviço e tal. Mas assim, é bom que você saiba o que é, para que serve, e tem ali uma pessoa, talvez na empresa, talvez um prestador de serviço, que faça essa análise, né, de macro dados, para que você monte estratégias junto, né? Não dependa às vezes do gestor ou quem quer que seja montar a estratégia para você. Você precisa entender esses números, tá? E aí isso é o grande segredo desses números, né? Muitas vezes aquilo que eu falei lá, que você precisa criar uma visão de raio-x, também está baseado nesses números, né? Às vezes os números não mentem. Então, quando você vê um histórico ali, né, de performance, de resultado, de qualquer outro dado, e você chega na frente do cliente e ele fala uma coisa que não está batendo, você vai, né? Caramba, tem alguma coisa estranha, né? Fulano está dizendo que é assim, os números estão dizendo que é diferente, e aí, o que é que eu vou... Aí você vai, né? Você consegue enxergar por trás daquilo que a pessoa está falando, e se o que a pessoa está falando realmente é verdade, ou é algo que ela ouviu de alguém, que sempre existe essas fake news aí no mercado, principalmente. Certo? Outro ponto que eu coloquei aqui, marketing digital. É um tabu muito grande que eu vejo de profissionais de vendas, principalmente vendedores externos que são muito tradicionais, quererem aprender novas técnicas de vendas, técnicas de marketing e novidades. E assim, não dá para negar, não tem como você correr do marketing digital, ou seja, de você usar a internet para escalar resultados, para buscar informações. Isso é um caminho sem volta, certo? E existe muita gente grande, muita gente que não é vendedor, que está fazendo muito mais resultado que você hoje aí na sua venda 1 por 1. Então, assim, para de ter preconceito, para de achar que já fez um curso ali e tá ok, tá bacana, isso é o suficiente, porque marketing tá mudando o tempo todo. E quando você para de estudar, de aprender, alguém já vem e traz uma coisa nova e já faz, monta, né, cria novos mercados, novas formas de vender, novas formas de atrair clientes e de trazer novos negócios, que é o quarto ponto, né? Novos negócios são criados hoje com a tecnologia, e se você não ficar ligado ou ligada nesses novos negócios, talvez o que você vende hoje, daqui a 1, 2, 5, 10 anos, não vai ser mais útil, vai ficar ali saturado, né? Infelizmente, talvez as pessoas não vão querer mais. Então, abre esse olho para os novos negócios, marketing e tal, Big Data, todo esse novo movimento, tá? Não tem preguiça, não tem medo, tá? As pessoas que dominam esses temas, normalmente, na maioria das vezes, elas são muito técnicas. E se você começar a estudar sobre isso e aplicar isso na área comercial, na área de vendas, você vai ser, né, vai estar ali se diferenciando de 99% dos outros vendedores, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, esse foi um podcastaço que eu queria ter feito aqui e consegui fazer. Espero que você tenha curtido. Manda aí a tua opinião, o que é que você achou, sua sugestão também de novos conteúdos, tá? Para que a gente vá criando junto. E também sugestão de pessoas que você quer ter aqui comigo, fazendo lives, fazendo novos conteúdos, e qual é a tua bronca, o que é que você precisa mais de ajuda aí na tua área, né, na tua vida pessoal, profissional, em vendas, sempre relacionado à carreira e vendas. Beleza? É isso, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu, tchau!